Bom, então vamos lá. A aula vai começar já aqui dentro do MathCAD, do MD Solids, e aí a gente vai transpor todas as informações do MD Solids para dentro do MathCAD para a gente fazer a formulação e aplicar corretamente os conceitos de resistência dos materiais utilizando os softwares. Seja bem-vindo. Bom, já estou com o software aberto aqui. A gente vai para a nossa biblioteca de problemas. Então, ao invés de ir em Normal Stress, que a gente já viu na aula passada, a gente vai em Axial Deformation, e aqui a gente vai escolher as barras horizontais, mas podemos, né, escolher também as verticais, tá? Ó, ela fica na vertical. A gente pode até fazer esse exemplo para você já ter uma noção de pilares, né? Que a gente vai ver em aulas futuras aí a questão dos pilares. Então eu vou especificar o diâmetro desse pilar e ele vai estar na vertical. Então dou Go e aqui a gente faz as configurações, tá? Eu quero as tensões em MPa, os diâmetros em milímetros, as forças vão entrar em kilonewtons, as deformações eu quero em milímetros, os comprimentos eu vou entrar em, pode ser metro, tá? Não tem problema. E o módulo unitário dessas, a gente pode entrar em gigapascal, não tem problema. Vamos começar com duas seções, né? Você escolhe usar 3 ou 2 seções. Aqui ele está colocando o suporte no topo, mas você pode mudar para colocar o suporte na base, que é o convencional dos pilares. E aí eu vou colocar carga no topo desse pilar, né? Ou seja, nessa placa aqui em cima, nesse ponto A. Vamos colocar aí 60 kN, cima para baixo. Então, para ter a noção de compressão nesse pilar. E aqui no nó B, a gente pode também colocar uma carga, vamos colocar uma carga de 40 kN também de cima para baixo. E aí o software vai computar para a gente aqui o ponto C, tá? Não sei qual vai ser a força que vai surgir no segmento 1, que é a barra AB, ele chamou de segmento 1. Mas eu vou colocar já um diâmetro, uma área, né? Um diâmetro para a gente encontrar a área. Vamos colocar um diâmetro aí de 100 milímetros. O comprimento dele, podemos colocá-lo como 3 metros, né? E o módulo de elasticidade a gente pode tanto selecionar aqui quanto escrever. Então eu vou colocar aqui, já que eu coloquei em gigapascal, eu vou usar um módulo de elasticidade de 28 gigapascal ou 25 gigapascal. É uma média aí, né, dos concretos de estruturas convencionais. E o segmento BC, que vai, né, vai ser essa barra 2, eu vou manter o diâmetro de 100. O comprimento também vai ser 3 metros e vai ter o mesmo módulo de elasticidade de 25. E aí eu peço para ele computar, para ele calcular para a gente. E aí ele nos mostra o seguinte: a força agindo em C ela é de baixo para cima, para ela compensar essas duas forças que agem de cima para baixo, né? E é a soma, 60 mais 40, então, para que o sistema fique em equilíbrio, ele tem que estar 100 kN para cima, tá? Como ela está mostrando aqui. E aqui eu vou ter uma força de menos 60, ou seja, está em compressão, essa barra AB, segmento 1. A tensão de compressão é de 7,6 MPa. E abaixo, né, essa segunda parte desse pilar aqui, que também tem 3 metros, você vai perceber que as tensões vão aumentar, porque eu não tenho só a força A, eu tenho também a força B aqui. Ó. Então, a força agindo aqui na barra 2 são as duas barras, né? A soma das duas forças, desculpa. A força A e a força B. Então aqui está, ó, menos 100 porque ela está em compressão. Menos 100 porque ela está de cima para baixo, né? Aqui a tensão de compressão de 12 MPa. E aqui eu tenho as deformações. Veja que elas deram negativas porque o nosso sistema ele está em compressão, tá? Se eu modificar aqui, ó, eu vou só colocar a força, ao invés de colocar para baixo, eu vou colocar para cima. Você vai ver que essa deformação ela vai ser positiva. Veja lá, ó, positiva, porque as barras estão em tração. Tá? Então elas alongaram. Então quando eu coloco para baixo, elas vão encolher alguns milímetros aí, né? Então eu tenho da barra 1, 0,9 e da barra 2, 1,52 milímetros, um total aí de 2,44 milímetros. Por que essa barra 2 deformou mais do que a barra 1? Porque
eu tenho, além da força A, eu tenho a força B também. Então essa barra ela está sendo comprimida com apenas 60 kN. Essa ela está sendo comprimida com os 40 mais os 60 que já tinha agindo a força em A. Então por isso que a deformação ela é maior nessa barra. Se eu retiro uma dessas cargas, por exemplo, eu vou retirar essa carga aqui, vou colocar 0, o que você acha que vai acontecer com essa deformação? Ela é igual, tá? Porque a mesma força que age na barra 1 age na barra 2, e essa força é de 60. Né? Então eu tenho aí a soma, né, de 0,91, eu tenho 1,83 milímetros de deformação. Vou manter aquela carga de 40 aqui. Vou pedir para ele computar. E perceba também o que mudou aqui, ó, quando eu computei. A tensão no pilar, né, superior aqui, ó, de 3 metros é a mesma tensão na parte de baixo, porque eu tenho só uma carga, tá bom? Então você vai percebendo, quando a gente for entrar, né, nos cursos aí de dimensionamento de estruturas de concreto ou aço, que os pilares iniciais, né, dos pavimentos tipo, eles recebem muito mais cargas do que os pilares da parte de cima dessa edificação por causa desse acúmulo de cargas. Vamos agora para dentro do MD Solids para fazer a formulação. Então aqui eu vou fazer a declaração das forças. Já trouxe para cá o print, né, daquele sistema. Então eu vou dizer aqui, ó, força A, ela é de cima para baixo, ela é negativa, então eu vou colocar menos 60 kN. A força B, ela é de menos 40 kN. Se você quiser já especificar os diâmetros, a gente pode colocar aqui também. Então eu vou colocar aqui o diâmetro 1, ele vai ser de 100 milímetros, assim como o diâmetro 2, T2, vai ser também de 100 milímetros. Se você quiser fazer outras verificações, configurações, é só alterar aqui. A força em C vai ser a força em A mais força em B. Aí eu pressiono igual, ele me deu em Newton, eu quero em quilonewton, então menos 100 kN. Por que deu negativo? Porque eu achei que a força em C estava agindo de cima para baixo. Se eu fizer a equação, né, de equilíbrio aqui, antes disso, eu vou ter que o sigma, né, o somatório das forças em X, ele vai ser a força em C menos a força em B menos a força em A. Então, eu estou supondo que a força em C ela está agindo de baixo para cima, por isso que eu coloquei ela positiva aqui. Então, eu teria que colocar aqui menos, né? Mas para uma questão, quando eu igualar aqui, ó, tudo isso tem que ser 0 kN. Então, quando eu passar o C por outro lado da igualdade, porque é a minha incógnita, eu vou ter menos C igual a menos B menos a força em B menos a força em A. Ou eu poderia simplesmente passar FB e FA para o outro lado da igualdade, eles iriam positivos como está aqui, tá bom? Para resolver essa questão do sinal, eu posso pedir o módulo, né, dessas duas somas aqui. Porque eu adotei corretamente a força em C de baixo para cima, então ela tem que ser positiva. Então o que eu vou fazer? Eu vou pedir o módulo aqui. Então eu venho aqui em operadores, né, no menu Math, operadores, e peço o módulo aqui. Aí ele transforma a força corretamente em uma força positiva. Para eu encontrar a força agindo na barra 1, é exatamente a força A. Então eu vou colocar aqui, força 1 é a força é igual à força A, e vai ser igual a 60 kN, agindo de cima para baixo. E a força 2, ou seja, a força que age nessa barra 2, ela é a soma das forças A mais a força B. Você vai ver que vai dar negativo. Se a gente voltar lá no MD Solids, você vai ver o resumo dele aqui, ó, que a força 1 ela é de menos 60 kN, ou seja, compressão, tá vendo? E a força 2 vai ser o somatório das duas forças, a força 2 vai ser de 100 kN, tá bom? Então, correto aqui, força 1, força 2. O que a gente precisa fazer ainda? Calcular a área dessas duas barras. Eu coloquei o diâmetro aqui. Então, eu sei
que a área 1 vai ser π, que multiplica o diâmetro 1 ao quadrado, tudo isso dividido por 4, a gente vai ter aí, ele me deu em metro quadrado, eu quero em milímetro quadrado, ele me deu em notação científica, eu posso modificar vindo aqui em Math Format, e ao invés de pedir General, eu posso pedir em decimal, 7.853 em milímetros quadrados. Eu repito essa fórmula para a gente encontrar a área 2, que vai ser o diâmetro 2 ao quadrado sobre 4, vai ser a mesma área, já que a gente não modificou, né? A gente declarou que os diâmetros são os mesmos, né? Pilar 1 tem o mesmo diâmetro da seção 2 do pilar aqui. É um pilar só que eu tenho seções diferentes e eu quis igualá-las mantendo o mesmo diâmetro, tá? Então agora fica fácil a gente encontrar as tensões, né? Então eu vou pedir o sigma, a tensão 1. Eu vou manter a mesma notação que a gente viu no MD Solids. Eu vou te mostrar o resumo no MD Solids, tá? Então a tensão 1 é a força 1 dividido pela área 1. A gente tem aí, ele me deu em Pascal, eu quero em megapascal, menos 7,6 megapascal, ou seja, isso aqui está em compressão. Da mesma forma, eu vou pedir aqui a tensão 2, vai ser a força 2 dividido pela área 2. 12, como deu negativo, 12,7 MPa em compressão, e é exatamente isso. Os pilares agem a compressão corretamente. Agora a gente vai avançar um pouquinho e vai verificar a deformação. E essa deformação, que eu vou chamar de E, vou manter a mesma notação lá do MD Solids, a deformação 1 é... Qual é a fórmula da deformação, né? É a força que multiplica o comprimento, que a gente não colocou aqui ainda, mas eu vou especificar. O comprimento dos pilares é 3 metros, dividido pela área desse pilar, dessa primeira seção do pilar, que multiplica o módulo de elasticidade que a gente vai declarar aqui também, tá bom? Então, essa fórmula, vou manter aqui só a declaração da fórmula, depois eu faço o cálculo mesmo. Quando eu mantenho esse igual, estou declarando só uma fórmula sem que o MathCAD faça um cálculo. Eu peço 2 pontos e igual, ele está querendo fazer um cálculo, tá? Por isso que ele deu um erro aqui, ó. Ele está me dizendo que essa variável não foi definida ainda, ok? Então eu vou manter o igual. Como é que eu deixo o igual aqui? Eu seguro o Ctrl e aperto o igual, tá? Aqui a deformação 2 é a força 2 vezes o comprimento do pilar 2 vezes a área desse pilar 2, que multiplica o módulo de elasticidade desse pilar 2, tá? Perceba que vai ser o mesmo, tá bom? Então vamos só fazer a declaração agora, aqui, ó, anteriormente, né? Vamos fazer aqui comprimento L1, ou seja, essa primeira parte desse pilar aqui a gente colocou como 3 metros, length quer dizer comprimento em inglês, né? Então vou colocar 3m, quer dizer que é metro, e a segunda parte também vai ser 3 metros, tá? Então, assim, L2, o comprimento 2 aqui, ó, 3 metros também, a gente fez a declaração lá, ok? E vou declarar também logo o módulo de elasticidade E da primeira parte desse pilar, vai ser 25 gigapascal, e o módulo de elasticidade 2 também é 25 gigapascal, tá? Coloquei aqui 28, mas na verdade são 25. Aí sim, a hora que a gente for fazer o cálculo aqui, ó, eu posso já até pedir aqui o Shift 2 pontos para ele já fazer o cálculo para mim. Eu vou apertar igual. Aí ele já me deu a deformação em metro, quero em milímetro. Mesma coisa aqui, Shift 2 pontos para ele fazer um cálculo para mim. Vou ao final da fórmula, aperto igual. Ele me dá em metro, mas eu quero em milímetro. Então essas são as deformações. A deformação total E vai ser, E minúsculo, vai ser a soma E1 mais E2. Isso vai dar, quero em milímetro, 2,44 milímetros de deformação total. Agora a gente vai comparar os resultados, né? A gente achou aí, fazer o print lá do MD Solids aqui para a gente fazer as comparações. O pilar 1 deve apresentar, ou seja, essa primeira parte de 3 metros aqui, ela tem que apresentar uma tensão de compressão de 7,6. Foi o que a gente encontrou aqui, ó, 7,6. A segunda parte desse pilar, essa parte 2, essa barra 2, também tem 3 metros e tem que apresentar uma tensão de compressão de 12 megapascal, né? 12,7. E corretíssimo. A deformação 1
ele mostrou aqui embaixo, também vou pedir o print aqui no MD Solids, 0,91 milímetros, 0,91 milímetros, e a deformação na segunda parte do pilar, 1,52 milímetros, 0,52 milímetros, perfeito. Logo, a deformação total E, 2,445 milímetros, foi o que ele mostrou aqui, ó. Perfeito. Então, eu mostrei para vocês no MD Solids e a gente foi fazendo os cálculos aqui para confirmar dentro do MathCAD. Se você quiser modificar, a gente pode fazer aqui, ó. Vamos fazer uma modificação. Vamos dizer que o pilar, a primeira parte do pilar tem 100 milímetros. A segunda parte, já que ele tem que absorver mais cargas, porque elas vão se concentrando, eu vou colocar de 150 milímetros. Bom, vamos ver os resultados que vão dar lá. Você vai ver o seguinte, a tensão dessa segunda parte do pilar, ó, ela aumenta, né? Na verdade, ela diminui, porque eu aumentei a área, então ela diminui. E com isso, a deformação também, ó. A deformação também diminui. Ela tinha dado 1,52, né? Ela diminuiu porque eu aumentei a área dessa parte do pilar aqui, ó. A gente pode ver isso no MD Solids. Então aqui, ó, eu vou alterar para 150 milímetros esse diâmetro aqui, 150, e peço para ele computar. Você vai ver uma tensão de compressão de 5,6 e uma deformação de 0,67. Aqui, ó, 5,6 e 0,67. A deformação total 1,596 milímetros. Então você pode ficar brincando aqui, ó, usar módulos de elasticidade diferentes, usar cargas diferentes, comprimentos diferentes, desde que você entenda como realizar a formulação, fazer os cálculos. E lembrando que essa fórmula, né, essa deformação, ela vai alterar quando você altera principalmente o comprimento. A gente vai ver que os pilares eles têm que ter um comprimento limite por causa da flambagem. A gente vai ver isso em aulas futuras. O MD Solids tem um módulo que você pode verificar isso. Essa deformação ela é fruto também da áreas maiores, deformações menores, assim como módulos de elasticidade maiores, as deformações são menores. Tá? Então tudo isso vai influenciar, a gente vai fazer mais formulações mais à frente no curso. Eu espero que essa aula tenha sido benéfica para você. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui o seu comentário, eu terei o maior prazer em conversar com você, te conhecer. Eu te desejo muito boa sorte, bons estudos e até a próxima aula.